Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao canal. Meu nome é Sandro Gonçalves e o vídeo de hoje é muito importante para você. Eu vou te explicar o porquê as pautas como a suspensão dos consignados, 14º salário, margem social e unificação do cartão ainda não foram aprovados. Eu vou te dar os parâmetros, vou trazer uma entrevista do Rodrigo Maia, uma declaração dele, que trata desse assunto. Sim, indiretamente ele atinge esse assunto e você tem que começar a entender o porquê. E vou te explicar como que a gente vai conseguir reverter isso para que os nossos pleitos possam, enfim, ser abraçados pelos parlamentares. Antes, eu vou te pedir para se inscrever no canal. Já faz parte, né, um momento que a gente tem que fazer isso. Por quê? Porque a gente precisa ganhar força para a nossa luta. Se você já conhece o nosso trabalho, compartilha, pede apoio para o canal. Quanto mais fortes estivermos, mais eles nos temem. Lembrem-se que estamos enfrentando gigantes, estamos enfrentando o sistema financeiro, estamos enfrentando políticos que já foram viciados pelo sistema. Nós estamos contra isso. Então, quanto mais força tivermos, mais chances temos de vencer. Se você é novo no canal, saiba que esse canal aqui luta para melhorar o Brasil, principalmente para aposentado, pensionista, servidor e pessoas com deficiência. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, é imprescindível para que você entenda que para o 14º sair, nós temos que ter políticos que têm essa linha de pensamento. Você tem que entender que um político ele não se transforma quando ele recebe o cargo eleitoral dele. Não. Ele já entra com uma mentalidade. E você tem que entender o que é um político liberal ou o que é um político que tem pautas mais voltadas pela distribuição de renda. Um político que tem pautas voltadas para o aposentado, pensionista, servidor, que tem um pé bem calcado nas políticas sociais. E é isso que eu vou te explicar. E vou te explicar o porquê que a chance do 14º salário e as outras pautas é mais fácil de sair com essa agenda. Vou te explicar. Parece complicado, mas não é. Presta atenção. Rodrigo Maia deu uma declaração na Associação Comercial de São Paulo. Primeiro ponto que ele comentou sobre a importância desse período eleitoral e nesse período pós-eleição para definir as eleições de 2022. Exatamente. Então, a gente precisa cobrar e cobrar muito, agora mais do que nunca. Com a nossa pressão, a gente consegue o 14º. Por quê? Porque estão com medo das respostas. Está tudo muito indeciso. Todo mundo já acreditava que aquela onda Bolsonaro ia se manter, que veio de 2018 e deu uma enfraquecida. Então ninguém sabe os rumos das eleições em 2018. E eles estão muito preocupados agora com a voz do povo. Então temos que gritar alto para ser ouvidos. Então ele deu essa declaração. O primeiro trecho que ele fala é isso. Estou te explicando e você vai assistir a declaração dele para entender. Se interessa por política se você quer seus pleitos. Então a primeira coisa que ele falou é isso. É muito importante a definição desse período para que, enfim, a eleição de 2022 esteja definida. E é aqui que a gente entra. Vamos mostrar para eles, ligar, cobrar e falar, olha, a gente está precisando de um 14º, margem social, MP 1006. Lembra? Esse período é decisivo para 2022. Nós vamos lembrar de você. Então, dá força para a gente esse pleito e essas palavras do Maia agora. Segunda questão. Maia deixou bem claro que os partidos liberais ganharam força, que a agenda liberal ganhou força. Agenda liberal, entenda, mais força para os bancos. É graças ao liberalismo do Paulo Guedes que quando a pandemia começou, ele correu e liberou 1,2 trilhões para os bancos, que deviam repassar para a população, mas nada chegou até a população. E é graças ao liberalismo extremo que ele tampou os ouvidos e não ouviu nenhum dos nossos pleitos, a não ser aquele que era interesse dos bancos, que é a margem dos consignados. Eu não estou dizendo que o liberalismo é ruim. Eu estou dizendo que o liberalismo extremo, sem pensar nas pautas sociais, acaba com você, cidadão. Entenda, acaba com você, cidadão. E aí entra a grande importância. Começou a crescer ainda mais as pautas liberais. Sabe o que isso reflete? Reflete em congelamento de salários de aposentados,
congelamento de salários de servidores, que já estão em extensão para isso. Uma reforma administrativa que vai massacrar servidores. Privatização. Isso é uma agenda ultraliberal. Quem já ouviu essa palavra? Ultraliberal. Não podemos ser ultra nada. Temos que ter sempre uma balança e um consenso. Então ele deixa bem claro. E ele fala da questão da desindexação do salário dos aposentados e ele fala que quer ver se o presidente vai ter coragem ou não de fazer isso. Por quê? Porque se ele fizer uma pauta impopular, não é uma pauta que agrada ao povo, isso vai ser ruim contra ele. As pautas emergenciais também, ele joga a bola para o Bolsonaro e fala, será que vai dar? Então essa é a hora de cobrar. Então, o que eu quis dizer com essa questão liberal? A questão liberal é a seguinte: nós temos que estudar quem são os parlamentares que a gente está votando. Muitos prefeitos com pauta liberal entrou. E eles não vão estar preocupados com você porque eles vão seguir uma agenda Paulo Guedes. Você, aposentado, pensionista e servidor, está gostando da agenda Paulo Guedes, que libera 1,2 trilhões no primeiro mês de pandemia, e o aposentado pensionista que tem que ficar se humilhando, fica esse tempo todo e não é ouvido? Eu vou colocar o vídeo do Maia para você ouvir. Eu vou deixar para o final. Eu estou te dando as explicações, vou deixar para o final para não ficar muito extenso. Beleza. Então é hora da gente começar a cobrar e começar a analisar quem vota totalmente a favor das pautas liberais, quem é ultraliberal ou não. Quem vai fazer isso no primeiro momento que houver uma outra pandemia, Deus que me livre, mas que houver uma outra situação como essa, quem que eles vão socorrer primeiro? Nesse caso, vocês foram esquecidos. Sabe por que o auxílio emergencial saiu? Porque tem muito voto envolvido. E eles acham que vocês são, como diz o professor Walter, envelheceram e emburreceram. Mas não, isso não é verdade. Vocês são mais inteligentes do que nunca e mais experientes do que nunca. Então presta atenção. Se você vai votar, saiba quem é o bendito do seu candidato. Se você votar em um candidato liberal, esse é o reflexo de um candidato liberal. Numa pandemia, ele corre e libera para os bancos, numa pandemia ele vai correr e liberar para as grandes empresas, porque as pequenas também, muitas fecharam. Eu conheço muitas pessoas que fecharam empresas pequenas, porque crédito foi liberado para maiores, tá? E dinheiro ficou empossado nos bancos. Essa é a importância de você entender. Segunda grande questão. Vou colocar aqui na descrição um link de um vídeo do Adroaldo Portal. O que ele deixou bem claro, bem definido? Ele falou que ele está circulando pelos corredores do Senado e lá está se começando uma comoção pelo assunto do aposentado. Exatamente. Você que era esquecido está chamando a atenção e falando, mas peraí, realmente é o aposentado que está morrendo e não foi feito nada? É isso que ele diz. Esse é o assunto que está começando a circular lá no Senado. Você sabe quem é o responsável por isso? Vocês. Vocês estão cobrando, vocês estão ficando antenados, vocês estão se ligando sobre o que está acontecendo. Então, resumindo o que eu falei lá no começo, se você ficou aqui até agora no vídeo, meus parabéns, é porque você está se conscientizando. Fala aí se você ficou até no final do vídeo. Fala, Sandro, fiquei até no final. Eu vou te dar os parabéns. Você está se conscientizando. Por que o nosso 14º, margem social, suspensão e unificação do cartão ainda não saíram? Porque a força liberal, o Maia vai falar isso para vocês, no Congresso está ganhando. Segunda, outra declaração do Maia. Ele, não sendo candidato à reeleição, vão colocar outro liberal igual ao Maia no cargo. Atentem-se a isso. Cobrem. Liga para o seu candidato e fala, esse eu não quero. Ó, se você votar no fulano como presidente da Câmara, esquece meu voto em 2022. Acorda. Terceiro fato, que o 14º ainda não saiu. Não questionamos a tempo. Infelizmente, a gente começou a criar os nossos pleitos, mas a gente ainda não estava treinado para cobrar, para enfrentar. A gente achou que ia ser ouvido e não foi. E agora a pressão está maior do que nunca. Vamos continuar cobrando. Como mudar, doutor? Como fazer para sair?
Vou te explicar. Continua pressionando, mostra a força que você tem e fala que em 2022 nós vamos ter fiscalizado eles, de agora até lá. São 35 milhões de aposentados que têm força para votar. Mostra que você é capaz e faça. Não fala só, não. Faz também. Começa a fiscalizar o seu candidato. Não gostou? Arranque ele fora. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Tenha certeza de uma coisa. É muito mais forte, é muito mais poderoso do que só o 14º. Nós estamos falando de democracia. Do povo ter as rédeas. Nós vamos fiscalizar e nós vamos estudar esses ultraliberais que libera dinheiro para banco e esquece o aposentado, tá bom? Vê o Maia aí falando, clica no link aqui e assiste o vídeo do Adroaldo. Vocês vão ver o impacto que vocês estão tendo. Abraço. Eu acho que o resultado da eleição, voltando aqui, ele mostra, sim, claro, um fortalecimento de partidos no espectro mais liberal na economia e de maior diálogo na sociedade em outros temas, né, sem essa radicalização, e acho que, de fato, o impacto para 2022 é sempre uma sinalização, mas eu acho que a sinalização mais forte será das decisões que o governo vai tomar para os próximos 6 meses. Ao ser questionado, Rodrigo Maia disse novamente que não será candidato a presidente da Câmara e que um nome ideal para substituí-lo será construído. A gente sabe que pré-candidato é ansioso, né? Quer antecipar o processo político. Mas nós vamos construir, eu acho que na hora certa nós vamos construir um nome que represente, acredito que um papel de... Eu acho que a Câmara tem um ambiente majoritário na agenda liberal na economia, até por isso alguns pré-candidatos, que na verdade nunca defenderam essa pauta, agora resolveram ser liberais na economia.